Fala, aprovados! Vocês conhecem as nossas aulas coletivas? Trata-se de uma ferramenta muito importante e muito bacana para te ajudar na sua aprovação. Nós temos análises de provas, comentários de leis, conteúdos muito importantes na sua trajetória para o concurso público. Então vai lá, siga a gente no nosso canal, se inscreva no nosso canal, vou ser aprovado no YouTube, ativa o sininho que você vai ter acesso a todos esses e muitos outros conteúdos. Também siga a gente no Instagram, @DatoTiagoPaixão, dá uma olhada no meu site, www.voseraprovado.com e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram. Pronto, valendo. Vamos seguir adiante com nossa aula de licitação, Lei 14.133, e vamos continuar tratando, né, o assunto que a gente parou em contratação direta, contratações diretas. Primeiro, a regra na administração pública, a regra em toda contratação pela administração pública, é com base na realização de licitações. Porém, contudo, todavia, a lei, ela estabelece situações excepcionais em que a administração vai poder contratar sem a necessidade do procedimento licitatório. São as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. E é isso que a gente chama de contratação direta. São as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. Primeira coisa, a contratação direta, seja ela dispensa ou inexigibilidade, ela exige a realização de um processo de justificação, para você provar, para você trazer as hipóteses, os motivos que levaram à dispensa ou inexigibilidade. A ausência deste procedimento, deste processo de justificação, enseja a nulidade da contratação. E é isso que diz o STJ. O STJ afirma que a ausência do procedimento desse processo de justificação para permitir a contratação direta enseja a nulidade da licitação e a nulidade, porventura, da contratação. A Lei 14.33, ela prevê hipóteses da dispensa e inexigibilidade, da contratação direta. Na Lei 8.666, era o artigo 25. Na Lei 14.33, é o artigo 74. Cadê o artigo 74? Cadê o artigo 74? Aqui. Não, passei. Aqui. Começa na seção 2. Começa com inexigibilidade de licitação. E a lei diz: é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. E 3, contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Quais são esses serviços? Estudos técnicos, planejamento, projetos básicos ou projetos executivos, pareceres, perícias e avaliações em geral, assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, restauração de obras de arte e de bens de valor histórico, controles de qualidade e tecnológicos, análise, testes, ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto neste inciso, objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento e aquisição ou locação de imóveis cujas características de instalações e de localização tornem necessária a sua escolha. Hipótese do artigo 74 para inexigibilidade. Eu vou falar a diferença entre inexigibilidade e dispensa. Bom, inexigível é quando é inviável a competição. Todas essas hipóteses. Não dá para a gente
fazer uma competição. Por quê? Porque esse parecer aqui, essa perícia, esse estudo técnico todo, é uma empresa exclusiva, é uma empresa amplamente especializada nisso. Então, quando é inviável a competição, a licitação será inexigível. E essas hipóteses, aqui do artigo 74, elas são exemplificativas, números abertos. Você pode ter outras hipóteses que não estão previstas no artigo 74, desde que inviável a competição. E assim vai ser possível a contratação direta em hipótese que não seja possível a competição. Não, ó, acho que é a quarta vez que eu falo. Não sendo possível a competição, ela é inviável, logo a licitação vai ser inexigível. E aí a doutrina ela traz alguns pressupostos de existência da licitação. E a ausência de algum desses pressupostos gera a inexigibilidade da licitação. Primeiro, pressuposto lógico: pluralidade de bens e de fornecedores. Não é possível a competição caso o bem seja singular ou só haja um único fornecedor. Exemplo: aquisição, locação de imóvel. Cara, eu preciso de um imóvel X e só tem aquele imóvel. Não tem pluralidade. Pressuposto jurídico: existência de interesse público na realização da licitação. Ou seja, quando a realização de licitação acabar por prejudicar o interesse público, será a hipótese de inexigibilidade. Se você precisa, eu preciso fazer uma perícia altamente especializada sobre petróleo no negócio tal, mas só tem uma empresa que faz isso. E eu não consigo. Eu consigo fazer uma perícia para a União descobriu, sei lá, metal raro. Só existe uma empresa que estuda esse metal. Então, não é possível. Se eu for fazer abrir licitação, vou botar várias empresas que são fora da área. E aí vai acabar prejudicando o interesse público e a aquisição desse metal específico. E aí, o terceiro pressuposto é o pressuposto fático, desnecessidade de contratação específica. Quando é demonstrada a necessidade de contratação de bem ou serviço específico, não vai ser exigível a licitação, pois não tem competição. Beleza? Bom, e a dispensa? Na dispensa de licitação, no artigo 75, existe a viabilidade de competição. É possível ter a competição. O que acontece? Só ver uma coisa aqui. Pronto. O que acontece no artigo 75? Existe a possibilidade de competição, a viabilidade. Mas a própria lei, a Lei 14.133, ela determina a desnecessidade de realização do procedimento licitatório. Então, se tratou de uma escolha do legislador. Se tratou de uma escolha do legislador, e essas hipóteses, elas são taxativas ou exaustivas. Ou seja, não se admite ampliação do rol do 75. Então, vamos lá, revisando. Inexigibilidade de licitação. A contratação, a competição, ela se torna inviável. Não se consegue fazer a contratação. Então, lógico, ou não consegue se fazer a licitação, não consegue se fazer a competição. Por quê? Existe um único objeto que eu quero, existe uma única empresa ou especialista que faz aquele serviço. Então, não tem como, não existe pressuposto lógico, fático ou jurídico que determine essa competição. Então, ela vai ser inexigível. E o rol do artigo 74 é exemplificativo. Qualquer hipótese, mesmo que não esteja no artigo 74, que tornar inviável a competição, a licitação vai ser inexigível. No caso da dispensa, pode haver sim a viabilidade de competição. Só que a lei trouxe hipóteses que a licitação vai ser dispensada. Então, a escolha do legislador, como sendo uma escolha do legislador e a própria lei determina essas hipóteses, esse rol aqui do artigo 75, ele é taxativo. E agora a gente vai tomar um pouco mais de cuidado do que no rol do artigo 74, eu simplesmente falei para vocês. No rol do artigo 75 eu vou explicar um pouco mais. Por quê? Rol taxativo a gente olha com mais carinho. Primeiro, para contratação que envolva valores inferiores a 100 mil reais, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviço de manutenção de veículos automotores. Se for obra ou serviço de engenharia ou serviço de manutenção de veículos automotores que custem menos que 100 mil reais, a licitação vai ser dispensada. Segundo, contratação
que envolva valores inferiores a R$ 50.000 no caso de outros serviços e compras. Essas duas primeiras hipóteses, elas se referem ao valor da contratação. Lembrando que, na Lei 8.666, era diferente. A dispensa da licitação ocorria quando o valor da contratação fosse menor que 10% do valor da modalidade convite. A lei nova, a Lei 14.133, ela trouxe um valor distinto, um valor fixo para a dispensa, já que não usa mais como parâmetro um procedimento licitatório. Então, a regra é bens, 50 mil. Obras e serviços de engenharia, 100 mil. 100 mil? Não, desculpa. Tá certo. Olha que eu estou viajando. No caso de agências executivas e consórcios públicos, esses valores serão duplicados. No caso de agência executiva ou consórcio e consórcios públicos, esse valor é duplicado, ou seja, vai ser, no caso de obras e serviços de engenharia, vai ser até 100 mil, no caso de bens, até 100 mil, no caso de obras e serviços de engenharia, até 200 mil. Inciso 3. Para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação, realizada em menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação, a. não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas, b. as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores ao praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Espera aí. Isso se dá na hipótese de licitação deserta, quando não comparecem interessados na participação do procedimento, que também é uma hipótese de dispensa de licitação, e licitação fracassada, onde todos os participantes são inabilitados ou desclassificados, que também é uma hipótese, poderá ser uma hipótese de dispensa de licitação, caso a desclassificação ocorra pela apresentação de propostas com valores manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. 4. Para a contratação que tenha por objeto a. bens componentes ou peças de origem nacional ou estrangeiras necessários à manutenção de equipamentos a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. B. Bens, serviços, alienações ou obras nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas foram manifestamente vantajosas para a administração. C. Produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação no caso de obras e serviços de engenharia no valor de R$300.000. D. Transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação, ICT, pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagem para a administração. É hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia. F. Bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. G. Materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da Força Militar. H. Bens e serviços para o atendimento dos contingentes militares das Forças Singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, hipótese em que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e a escolha do fornecedor executante ratificada pelo comandante da Força Militar. E abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estado eventual de curta duração em portos, aeroportos, localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional de adestramento. J. Coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos, urbanos recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por associações e cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis,
com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas ambientais de saúde pública. K. Aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão com elas compatível. Nossa. L. Serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados ao rastreamento e obtenção de provas técnicas nos incisos 2, 5, caput do artigo 3º da Lei 2.850. 2.850, de 2 de agosto de 2013, quando houver necessidade de justificar de manutenção de sigilo sobre a investigação. E M, aquisição de medicamentos destinados exclusivo ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde. Aqui, um rol grande de contratações que possa ser também dispensada a licitação, no caso de licitação deserta ou fracassada. Aí o inciso 5. Para contratação com vistas ao cumprimento do disposto do artigo 3º, 3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação constantes da referida lei, é dispensa para projetos de apoio à constituição de alianças estratégicas e desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas, instituição científica, tecnológica e de inovação e entidades privadas sem fins lucrativos voltados para atividade de pesquisa e desenvolvimento que objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e difusão de tecnologia. 6. Contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministério da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios, nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou grave perturbação de ordem. 8. Nos casos de emergência ou calamidade pública, Covid, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade de serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para a aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base neste inciso. A situação de urgência, que tem um porém, a situação de urgência, ela não deverá ser criada pela própria administração. Caso a administração ela não tenha organizado o cronograma de utilização das verbas, chegando à situação de urgência ou calamidade, o agente público responsável deverá ser responsabilizado. 9. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno e de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a administração pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. 10. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. E 11. Para celebração de contrato de programa com ente federativo ou com entidade de sua administração pública indireta que envolva prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Consórcios públicos são formados pela gestão associada de entes federativos. Consórcios públicos, eles visam a execução de atividades de interesse comum a todos os entes. No âmbito do consórcio, um ente poderá firmar contrato de programa com outro ente público ou com o próprio consórcio público para gestão associada de serviços. Esses contratos entre os entes públicos ou com o consórcio, eles dispensam a licitação. Porém, contudo, todavia, as contratações entre consórcios e particulares se submetem à licitação. 13. Para a contratação de profissionais. 12. Para a contratação em que houver transferência de tecnologia de produto estratégico para o Sistema Único de Saúde, SUS, conforme elencados em ato de direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica e em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para transferência de tecnologia. 13.
para a contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico e de notória especialização. 14, para a contratação de associação de pessoas com deficiência sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgão ou entidade da administração pública para prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam prestados exclusivamente por pessoas com deficiência. 15, para a contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária, apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para a contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação técnica e profissional e não tenha fins lucrativos. 16. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar a órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, nos termos do artigo 12 deste caput, e que tenha sido criado para esse fim específico, em data anterior à entrada em vigor dessa lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. 17, para a contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos, a fim de beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou pela falta regular de água. E 18, contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para implementação do programa Cozinha Solidária, que tem por finalidade fornecer alimentação gratuita, preferencialmente à população em situação de vulnerabilidade e risco social, incluída a população em situação de rua, com vista da promoção de políticas de segurança alimentar e nutricional, de assistência social e a efetivação de direitos sociais, dignidade humana, resgate social e melhoria da qualidade da vida. Agora, a gente passar para o artigo 75. Isso aqui, ó, artigo 75 é a hipótese de dispensa de licitação. Já no artigo 76, nós temos hipóteses em que a licitação é dispensada. Ou seja, a lei não trouxe um rol taxativo em que se exclui a licitação. Não foi a própria lei que excluiu a licitação. Não, desculpa. O artigo 75 trouxe um rol de dispensa de licitação, perdão, onde é a possibilidade de não ser, que não é, onde é a possibilidade que pode acontecer a licitação, mas é permitido a contratação direta. Você consegue ter uma competição, mas é permitido deixando ao juízo discricionário. Desculpa, que eu inverti tudo, ó. É o sono, desculpa. No caso da licitação, no caso da dispensa de licitação, a lei trouxe um rol taxativo em que existe a possibilidade de competição. Porém, a lei decidiu excluir essa competição, transformando na contratação direta. Na licitação dispensada, no rol do artigo 76, a lei não exclui a licitação. Desculpa, na licitação, Nossa, estou fazendo uma confusão aqui grande, peraí. No rol do artigo 75, cadê? 75, pronto, dispensado. A viabilidade de competição e a própria lei determina a desnecessidade de realização do procedimento licitatório. Então, é uma escolha do legislador, sendo uma hipóteses taxativas ou exaustivas. Então, a lei já determinou, na dispensa de licitação, que não vai haver o procedimento licitatório. Embora poderia acontecer, não vai haver.
Na licitação dispensada, o rol do artigo 76, a lei excluiu, ou seja, a própria lei também excluiu, não havendo juízo discricionário para o administrador efetuar ou não o procedimento licitatório. São hipóteses de alienação de bens móveis ou imóveis da administração. Então, dispensa. A lei trouxe um rol taxativo em que poderia haver, existe uma viabilidade de competição. Porém, existe também uma desnecessidade da realização do procedimento licitatório. Pode acontecer a licitação? Pode. Pode, se a administração achar tem esse aspecto. A administração pode ter essa discricionalidade. Pô, eu poderia dispensar essa licitação, mas eu preferi fazer. Aí a hipótese de licitação dispensável, que é o artigo 75. Na dispensa, desculpa, não, né, é a hipótese de dispensa de licitação. Na licitação dispensada, é dispensável, né? Na licitação dispensada e não dispensável, a lei excluiu a licitação. Então, não há esse juízo de discricionariedade para o administrador efetuar ou não o procedimento licitatório. É confuso por conta do nome. Eles podiam ter colocado qualquer outro nome. Aí bota dispensa e dispensar. Não, pelo amor de Deus. Na dispensa, existe uma possibilidade de ter licitação, mas a lei porque existe uma viabilidade de competição. Mas a lei falou o seguinte, cara, você, administrador, vou te dar uma hipótese que você pode chegar lá e fazer a licitação se você quiser ou não. Se você não quiser, justifica, faz o processo de justificação e aí tá tudo certo. E aí você não precisa fazer a licitação. Na dispensada, não. Embora também poderia haver essa possibilidade de competição, a lei excluiu a competição. Falou, não, em hipóteses assim, embora exista, diferente da inexigibilidade. Inexigibilidade é inviável a competição. Embora exista essa possibilidade, eu não quero que você faça a licitação nessas hipóteses. Então, voltando. Inexigibilidade, inviabilidade de competição. Dispensa. Existe a possibilidade de competição, mas a lei deu ao administrador a possibilidade ou não de fazer licitação, um rol taxativo. Na licitação dispensada, existe viabilidade de competição, mas a lei não dá rol nenhum. A lei fala, nessas hipóteses, você não vai fazer licitação. Pegaram? Fiz uma confusão por conta dos nomes, mas resolvido a confusão, todo mundo entendeu, né? Então, beleza. E quais são as hipóteses? Que envolvam alienação de bens móveis ou imóveis da administração. A alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. E aí tem lá, a gente tem aqui, ó, tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações públicas, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade de leilão. Dispensada é a realização de licitação nos casos de dação em pagamento, doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo, ressalvado o disposto nas linhas F, G e H deste inciso, permuta, isso aqui é no caso de bens móveis, viu? Bens imóveis. Permuta por outros imóveis que atendam os requisitos relacionados às finalidades principais da administração, desde que diferença apurada não ultrapasse metade do valor do imóvel, que será ofertado pela União, segundo a avaliação prévia e ocorra a torna de valores, sempre que for o caso, investidora, venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo, alienação gratuita onerosa, aforamento e por aí vai. Todos esses incisos aqui para os bens imóveis. Nos casos de bens móvel, temos outros, até menor. Nos casos de bem imóvel, que são o caso do inciso 2, ó, doação permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de avaliação, permuta permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública e por aí vai também. Beleza? Agora, para não ficar dúvida. Inexigibilidade de licitação. Rol exemplificativo, inviabilidade de competição, artigo 74 da Lei 14.133. As hipóteses de dispensa. Licitação dispensável.
Rol taxativo. A legislação permite essa liberação de contratos sem a realização do procedimento licitatório. A atuação é discricionária e competirá ao administrador definir se realizará ou não a licitação. Artigo 75. Licitação dispensada. Rol também taxativo. O administrador público não pode emitir qualquer juízo de valor, sendo imperativa a contratação direta por determinação legal, sendo o ato vinculado. Artigo 76. Pegaram? Na próxima aula, nós vamos falar de procedimentos auxiliares previstos na Lei 14.133. São os procedimentos que, conforme o artigo 78 da lei, podem ser utilizados para auxiliar o procedimento licitatório. Beleza? Então, próxima aula, procedimentos auxiliares. Beijos a todos, até a nossa próxima aula.